No vídeo de hoje vamos conversar sobre um dos autores clássicos mais conhecidos e citados, aliás, mais citado do que efetivamente lido. Talvez um dos escritores mais influentes de todos os tempos, uma das primeiras referências que nos vem à mente quando falamos de literatura de horror ou fantástica, mas que ultrapassa muito esse rótulo. É o Edgar Allan Poe e suas histórias extraordinárias, que na verdade é um livro que ele nunca escreveu. Olá a todos, esse é o canal Livros e E-Books, eu sou o Carlos e hoje vamos conversar sobre esse escritor do qual muito se fala, porém pouco se lê, o Edgar Allan Poe e esse Histórias Extraordinárias, que é um livro que foi lido recentemente numa leitura conjunta promovida pela Patrícia do canal Because I Read. A Patrícia coordena um grupo que todos os meses faz uma leitura conjunta, discute a obra através de um grupo no WhatsApp e gera uma troca de impressões e informações que enriquece demais a experiência da leitura. Na caixa de descrição eu deixo o link para o canal da Patrícia e convido vocês a conhecerem o grupo. É aberto a todos, não tem obrigatoriedade de nenhum tipo, é só pegar o livro e ler com a gente. Antes de mais nada, é necessário uma explicação sobre o livro em si. Durante a vida, o Poe publicou suas obras quase exclusivamente em jornais e revistas. Em 1839, alguns de seus contos foram reunidos e foi publicado em 2 volumes, Contos do Grotesco e do Arabesco. Mas essa publicação ficou restrita apenas aos Estados Unidos. Mas alguns contos do Poe foram publicados em jornais ou revistas literárias na Europa, e um deles, o Escaravelho de Ouro, chegou às mãos do Baudelaire, o famoso poeta, e ficou tão maravilhado com a escrita do Poe que ele mesmo traduziu alguns dos contos e lançou-os em um volume intitulado Histórias Extraordinárias. A questão é que o título dessa coletânea inicial, Histórias Extraordinárias, passou a ser utilizado indistintamente nas edições posteriores, mesmo que não contivessem todos os contos da primeira edição ou tivessem também acréscimos posteriores. Então é muito normal encontrarmos várias edições com o nome de Histórias Extraordinárias, mas com conteúdo totalmente diferente. Ou seja, na realidade, o Poe nunca lançou um livro com esse nome. A edição selecionada para leitura foi essa, da Companhia das Letras, mas como eu já tinha esses 2 outros livros aqui, essa edição antiga da Editora Abril, também chamada Histórias Extraordinárias, que foi onde eu conheci a obra do Poe, ainda na adolescência, e aqui o Medo Clássico, volume 2, da Dark Side, e todos os contos do livro que foi lido estão nessas 2 edições. Então foi nelas que eu fiz a leitura, mas seguindo a sequência da edição da Companhia das Letras. E a seleção dos contos dessa edição ficou realmente muito boa, contemplando de forma bem representativa a obra do Poe. Sem dúvida, o horror foi o tema dominante na maior parte da produção do Poe, e alguns dos seus contos mais famosos estão aqui no livro. Então, o Ligeia, que é um conto bastante sombrio, perturbador, bastante aberto a interpretações, e conta o caso de um homem que é profundamente obcecado pela sua primeira esposa. O Gato Preto, que talvez seja o conto mais conhecido do Poe, que é um conto curto, que conta uma história de alucinação e loucura provocada pelo álcool, termina em tragédia e punição. Tem aí um toquezinho de sobrenatural que pode muito bem, como o próprio narrador do conto diz, ser fruto da sua imaginação doentia. É um conto brilhante, assustador, só é contraindicado para quem não gosta de narrativas que contenham maus tratos a animais. Uma outra história, uma das primeiras do Poe que eu li, ainda adolescente, que ainda hoje é assustadora, é o Barril de Amontilado, que é uma história de uma vingança levada às últimas consequências, de maneira assim, bem friamente planejada e realizada. E outros contos famosos que estão nessa coletânea são A Queda da Casa de Usher, Berenice,
A Máscara da Morte Rubra, que é um conto bem apropriado para tempos de pandemia, mas em termos de conto assustador, eu acho que nenhum deles supera o Poço e o Pêndulo. Porque enquanto nos outros contos nós temos aí assassinatos, situações assustadoras de terceiros, aqui o Poe consegue nos colocar no lugar do narrador, acompanhando os seus questionamentos, ao mesmo tempo em que sentimos cada segundo da tortura psicológica que o personagem enfrenta, né? Sempre com suspense lá em cima. É um conto realmente aterrorizante. E alguns outros contos estão mais para o suspense do que para o terror. Deixam a gente aí nervoso, querendo saber o que vai acontecer, mas sem exatamente sentir medo. Um deles é o Retrato Oval, que é um conto bem curto, mas bastante instigante, e apesar de ser uma história original, ele parece requentado, porque o tema dele, a premissa, já foi usado em várias outras obras, e particularmente no Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Um outro conto bem famoso é O Coração Delator, e também está presente na coletânea Contos Fantásticos do século XIX, mas com o nome O Coração Denunciador. E é um monólogo de um assassino que narra o planejamento e a execução da morte de um senhor idoso, mas que depois é atormentado pela culpa. E esse conto me lembrou bastante a agonia do Raskolnikov, do Crime e Castigo, do Dostoiévski, embora sejam obras bastante diferentes. Nessa categoria também temos ainda o Caixão Quadrangular, em que o narrador, né, durante uma viagem de navio, encontra um velho conhecido, sua família, mas ele fica bastante curioso quando ele percebe que o amigo reservou 3 camarotes, né, sendo que um deles está ocupado por um caixão de madeira. É um conto curtíssimo, bastante interessante, e deixa a gente o tempo todo com aquela curiosidade de saber o que tem na caixa, além de ser um estilo bem diferente dos demais. Tanto por não ser exatamente de terror, mas também não tem uma tirada mais cômica. E justamente essa veia mais cômica é que surpreende muita gente que conhece o Poe apenas como o mestre do terror, porque ele também escreveu algumas obras mais puxadas para o humor. E nessa seleção nós também encontramos algumas, né? Pequena Palestra ou Conversa com uma Múmia, dependendo da edição, também já era um conto conhecido meu, e fala de uma múmia que revive durante uma dissecação, e ao contrário do esperado ali por todos os sábios, cientistas ali presentes, a múmia começa com eles um grande debate científico e social sobre a evolução do mundo desde a época que ela viveu, enquanto os cientistas vão tentando convencer a múmia de que o mundo está muito mais evoluído do que o mundo egípcio de 5.000 anos atrás. Mas a múmia vai rebatendo cada um dos argumentos desse sábio, né? Mostrando que, na verdade, o mundo talvez não tenha evoluído tanto assim. Vale muito a pena conhecer esse lado mais humorístico do Poe. E um outro conto que nós poderíamos incluir também nessa categoria, esse já é supostamente cômico, mas tem uma atmosfera meio mórbida por trás, que é o Sistema do Dr. Alcatrão e do Professor Pena, que se passa em um manicômio, onde durante a visita do narrador, que é muito bem recebido, convidado para um jantar magnífico pelo diretor do local, e expõe a ele os métodos revolucionários de tratamento ali aplicados naquele manicômio, né? Que foram criados pelos 2 célebres pesquisadores do tipo. E durante o jantar, o narrador percebe algo bastante estranho nos demais convidados, até que acontece aí uma reviravolta na história, não exatamente imprevisível, mas ainda assim funciona. Em certos aspectos, esse conto tem até mesmo alguma similaridade com O Alienista, do Machado de Assis, na medida em que ele questiona de forma cômica, né, esses limites entre a lucidez e a insanidade. É um conto bem interessante, especialmente por explorar essa veia do humor negro do Poe.
E esse foi o único conto que não está em nenhuma dessas duas edições, então eu cacei ele na internet e li por ali mesmo. Já o Diabo do Campanário, ele já é um conto que já está mais para sátira e traz ainda uma outra faceta do Poe, mais voltada para a fantasia. É um conto que não tem nada de aterrorizante. Um outro tema que interessava bastante o Poe era a criptografia. E o Escaravelho de Ouro é um dos contos mais famosos sobre o tema. Não é à toa que serviu de inspiração não só para a Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, como também para os livros do Sherlock Holmes. No começo da história nós temos até um climazinho de terror, mas lá pela metade ele se dissipa e o conto muda totalmente, de início para uma deliciosa aventura de caça ao tesouro, e num terceiro momento nós temos aí uma longa e uma detalhada explicação sobre a resolução de um enigma. E mostra que mesmo os eventos mais sobrenaturais ou inexplicáveis geralmente têm por trás alguma explicação lógica e racional. E como se não bastasse, o Poe também é considerado o criador de um novo gênero, a história de detetive, em uma série de contos apresentando o solucionador de crimes parisiense Auguste Dupin, que é considerado o primeiro detetive da literatura, né? Uma palavra que nem existia nessa época, e que acabou se tornando um dos gêneros mais populares da literatura e do cinema. E o Dupin, com as técnicas de investigação mais psicológica, foram a base para todos os outros detetives da ficção que vieram depois, incluindo aí o Sherlock Holmes. Com o personagem, ele escreveu apenas 3 contos. O primeiro é o famoso Os Assassinatos da Rua Morgue, mas são contos bem longos, né? Quase novelas. E nessa edição aqui nós só temos o terceiro deles, que é A Carta Roubada, que é mais curtinho e que é um conto bem ao estilo Sherlock Holmes. Fala aí de uma batalha de inteligências superiores. Bem interessante também. Por fim, algumas das narrativas do Poe não poderiam se encaixar em nenhuma dessas categorias. São contos mais simbólicos, mais misteriosos, não tem nada de sobrenatural, mas são abertos a muitas interpretações. O primeiro deles é William Wilson, que é um dos contos mais famosos sobre o tema do duplo, tão presente na literatura de todas as épocas e tão propício, né, a especulações filosóficas e psicológicas. Também é um dos contos mais influentes, a ponto de nós acharmos que já lemos essa história antes, né? Se nós nos esquecermos de que o Poe foi um dos precursores nesse tema. O narrador, que diz que seu nome é William Wilson, mas que não seria seu nome verdadeiro, é uma criança rica e mimada, acostumada a ter seus desejos prontamente realizados, e ele enfrenta ainda na infância um rival em tudo igual a ele, menos na personalidade. Ele vai ficando cada vez mais incomodado com essa presença sempre constante do rival, até que foge, mergulha numa vida de total devassidão, mas quando ele menos espera, ele vai ser obrigado a encarar de novo esse rival e aceitar que não é possível se livrar dele. E, por fim, encerrando o volume com chave de ouro, temos O Homem na Multidão, que é mais um conto do Poe que me surpreendeu bastante, por ser um conto mais normal. Ele não tem nada de sobrenatural ou sinistro, embora a gente só perceba isso depois que termina a leitura. O narrador do conto está sentado em um café em Londres, observando a multidão que passa, até que um senhor chama a sua atenção por um comportamento incomum e o narrador resolve segui-lo por toda a noite. Mas mais ninguém além dele parece notar a presença desse homem. Também é um conto que dá margem a muitas interpretações diferentes e que chama a nossa atenção para o fato de nós nos considerarmos parte da multidão que anda pelas ruas, né? Achamos que fazemos parte dela, mas realmente não estamos integrados a ela. Então, é um conto também bem diferente.
Enfim, essa edição é muitíssimo recomendada para quem quer ter um primeiro contato com a obra do Poe, porque ela traz não só seus grandes contos, como abrange vários gêneros diferentes. Só faltou aqui mesmo o famoso poema O Corvo, né, para ficar uma edição quase perfeita. Como eu disse, existem várias edições diferentes de histórias extraordinárias e é bem difícil encontrar uma obra que traga todos os contos do Poe. Eu conheço apenas essa edição aqui, maravilhosa, da Nova Aguilar, mas que tem aquele problema comum a muitas das obras dessa editora, né? Feito em papel bíblia, muito fininho, e isso dificulta bastante a leitura. Além do preço, claro. Mas toda a obra do Poe está em domínio público, não é difícil de encontrar tudo dele na internet. Aqui no canal mesmo eu já comentei várias vezes sobre o projeto Literatura Descoberta, que vem trazendo várias obras clássicas da língua inglesa em novas traduções. E já foram lançados inclusive vários contos do Poe, inclusive 2 volumes de seus contos completos, com e-books bem baratinhos, e inclusive volta e meia sendo disponibilizados gratuitamente. Os links tanto para o perfil do Instagram quanto para a compra de várias edições estarão na caixa de descrição. Fazendo a compra de qualquer produto através desses links, você estará ajudando uma instituição de assistência social para a qual eu repasso integralmente a minha comissão, certo? E você, já leu alguma obra do Edgar Allan Poe? Então não deixe de comentar aí embaixo que você conhece do autor, o que achou da obra e desse vídeo, claro, né? Se gostou, deixe sua curtida. Se não for inscrito, aproveite para fazer sua inscrição, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Tudo isso é muito importante para a visibilidade do canal e para que eu continue trazendo conteúdo aqui para vocês, certo? Obrigado a todos que assistiram, um grande abraço e até o próximo vídeo.